A cerimônia da Santa Ceia é uma das ordenanças deixadas pelo próprio Jesus para a sua igreja praticar. A intenção de Deus ao instituir a Santa Ceia foi principalmente nos fazer relembrar o mais importante evento da história do universo, a cruz. A cruz assume a centralidade na história bíblica. A cruz assume a centralidade na história de Cristo. A cruz deve assumir a centralidade na vida de cada um de nós. Portanto, eu convido a todos agora para, dentro desse contexto tão solene, entrarmos no ambiente da cruz, através da imaginação, através dos pensamentos. E para isso eu convido você a ler juntamente comigo São Mateus capítulo 27. São Mateus capítulo 27, a descrição da morte de Cristo. E nós vamos ler uma pergunta feita por Cristo quando Ele esteve na cruz. Ao longo da semana temos tratado aqui perguntas feitas por Jesus. Perguntas feitas para pessoas, às vezes para um indivíduo, às vezes para um grupo de pessoas, os seus discípulos, às vezes para aqueles que necessitavam refletir sobre alguma coisa na sua vida. As perguntas de Cristo revelam uma resposta, não que Ele precisasse, por isso estaria perguntando, mas revelam uma resposta que o seu interlocutor precisava. No entanto, na cruz, Jesus faz uma pergunta ao próprio Deus. Não se pode, assim, portanto, imaginar que ou Cristo, ou Deus, Pai, precisasse de alguma resposta. Mas é uma pergunta que revela um momento especial na vida de Cristo, no momento da sua morte. São Mateus capítulo 27, eu leio a partir do verso 45, versos 45 e 46, diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esta é uma frase proferida por Jesus na cruz. Na cruz, Jesus proferiu 7 declarações. São as conhecidas 7 últimas palavras de Cristo. Alguns chamam de simplesmente as 7 palavras da cruz, ou as palavras da cruz. As últimas palavras de uma pessoa, quando ela tem oportunidade de elaborá-las, certamente vão expressar elementos, pensamentos e ensinamentos muito significativos. Ainda mais quando se fala do próprio Jesus. Ao longo do seu ministério, Ele esteve ensinando os discípulos, ensinando as pessoas. E no momento da sua cruz, Ele tem a oportunidade de proferir 7 coisas, 7 palavras, 7 frases. Certamente, cada uma dessas frases assume um significado importantíssimo. Das 7 palavras da cruz, vamos chamar assim, 3 delas são orações dirigidas ao Pai. Uma delas é uma pergunta, e é exatamente a que está no centro. A pergunta de Cristo está no centro. 3 palavras antes, 3 palavras depois. E no centro, a pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Que tipo de desamparo Jesus sofreu naquele momento? Poderíamos imaginar que o pai abandonou o seu filho amado no momento em que ele mais precisou do apoio, da bênção, do cuidado do pai? Não é esta a forma de imaginar o abandono de Deus. Na verdade, a expressão de Cristo, Deus meu, por que me desamparaste, deve nos ensinar a respeito do pior efeito do pecado. Aliás, o verdadeiro efeito do pecado. Muitas vezes nós lidamos com o pecado de maneira muito superficial. Imaginamos o pecado apenas como algo que vai atrapalhar alguma coisa na nossa vida e que, quem sabe, facilmente podemos consertar. É por isso que
de maneira tão fácil, nós praticamos o pecado. Nós não temos o medo do pecado que deveríamos ter. Nós não temos a aversão ao pecado que deveríamos ter, porque ainda não compreendemos qual é o verdadeiro efeito do pecado. O verdadeiro efeito do pecado é a pior coisa que uma criatura pode experimentar na sua existência, é a separação do seu Criador. Basicamente é isto que o pecado faz. Na cruz, Jesus recebe o peso de todos os pecados da humanidade, de toda a história da humanidade. Até aqueles pecados que não foram cometidos ainda estavam ali sobre Jesus na cruz. Essa foi uma experiência tão real que a Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós. Ele assumiu, ou ele passou a ser a própria personificação do pecado. Foi isso que Jesus fez na cruz. E evidentemente assumindo a culpa, o peso, personificando o pecado, Cristo experimentou aquilo que o pecado provoca, a real separação do Criador. E o Pai lhe volta as costas. E Jesus experimenta ali a maior dor que ele poderia experimentar, que foi a separação do Pai. A nossa luta contra o pecado é diferente da luta de Cristo contra o pecado. A nossa luta contra o pecado é porque nós gostamos do pecado. A luta de Cristo contra o pecado é porque ele odiava o pecado. Portanto, a separação do Pai foi a pior experiência que Jesus poderia ter vivido. É por isso que se diz de maneira tão acertada, a morte de Cristo na cruz, na verdade, ela está na categoria da segunda morte, a morte eterna. Não eterna no tempo, mas eterna na qualidade, completa separação do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Esta pergunta está no centro, como eu disse, das outras 7 declarações. E porque são tão relevantes essas declarações, e porque essas outras declarações formam a moldura para esta pergunta central de Cristo, eu passo a mencioná-las agora, rapidamente. As 3 declarações iniciais e depois as 3 declarações finais, tendo no centro a pior experiência que a criatura pode passar, o completo afastamento, a completa separação do Criador. A primeira palavra de Cristo na cruz foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqui Jesus está mais uma vez revelando o caráter do Pai, a atitude permanente de Deus de perdoar o pecador. Não podia haver uma ofensa maior praticada por um ser humano do que matar o próprio Filho de Deus. Não se pode imaginar um pecado mais grave do que esse, mas diante da pior ofensa, diante do pior pecado, Jesus deixa claro, há perdão disponível. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus mostra que diante da pior ofensa é possível oferecer o perdão. Isso lhe diz alguma coisa? A segunda palavra de Cristo na cruz é uma palavra de salvação. A primeira é uma palavra de perdão, a segunda é uma palavra de salvação. Jesus está ali entre 2 malfeitores e um deles cai em si, percebe a sua condição espiritual e diz a Cristo, né? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E aí Jesus diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aqui existe uma garantia de salvação. Não vou entrar no mérito da pontuação da frase, que pode dar 2 interpretações, mas independente da interpretação que se dê, a verdade é que Jesus aqui está assegurando a salvação. Jesus está morrendo exatamente como ele viveu, no meio dos pecadores. Jesus está morrendo, fazendo aquilo que ele fez durante a sua vida, oferecendo a salvação aos pecadores. E aqueles 2 malfeitores representam as 2 classes de pessoas que existem na humanidade: aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. E no momento de maior dor, no momento de maior angústia, no momento de maior sofrimento, Jesus encontra ainda um alento, um conforto, um pecador que abre o coração para a salvação. Que coisa extraordinária!
Muitas pessoas imaginam Deus como se Deus estivesse atentamente procurando um motivo para condenar. Jesus na cruz nos mostra que Deus está sim, atentamente procurando um motivo para salvar. Qualquer manifestação de aversão ao pecado, qualquer expressão de sensibilidade para com as coisas espirituais, por pequena que seja, por superficial que seja, por ligeira que seja, é uma oportunidade na qual Deus se agarra no coração humano. Deus não perde oportunidades para salvar. Estarás comigo no paraíso. A terceira palavra é uma palavra de compaixão. Na cruz, sofrendo a dor, sofrendo a rejeição, o escárnio, a vergonha, Jesus olha e vê a sua mãe ao lado do discípulo amado, e Jesus ainda tem a sensibilidade de tomar providências para o cuidado da sua mãe. E aí está a palavra de compaixão. Mulher, aí está o teu filho, eis aí o teu filho. E para o discípulo, eis aí a tua mãe. A sua dor não o impede de cuidar da dor do outro. Que lição Deus está nos dando? E agora eu digo isso para você e para mim. A sua dor, o seu sofrimento, não podem servir de desculpas para você deixar de se envolver com a dor e com o sofrimento do outro. Aqui está uma palavra de compaixão. As três palavras de Cristo, depois da pergunta, Deus meu, por que me desamparaste? Agora vem uma palavra do sofrimento físico. Quando Jesus na cruz, depois de ter passado muitas horas, ele estava sendo torturado desde a noite anterior, suando muito, perdendo muito sangue. E então ele é acometido por uma terrível sede. E ali na cruz, Jesus diz: tenho sede. Tenho sede. O Criador dos mares e dos oceanos, dizendo: tenho sede. Aquele que purificou a terra com um dilúvio, está agora clamando: tenho sede. Aquele que abriu o mar vermelho, provendo a libertação do seu povo, agora diz: tenho sede. Aquele que para a mulher samaritana disse: quem beber desta água jamais voltará a ter sede. Aquele que é ele mesmo, a própria água viva, se submete a uma experiência dessa a ponto de dizer na cruz: tenho sede. Isto revela, em primeiro lugar, a completa humanidade de Cristo, mas revela também a sua completa divindade. O evangelista João diz que para que se cumprisse o que foi dito, para que se cumprisse a Escritura, ele disse: tenho sede, porque já estava predito que na cruz o Messias iria receber vinagre em lugar de água. E agora era como se Jesus estivesse ali no sofrimento, na dor, diante daquela cena terrível. Vem à sua mente a palavra de Deus, os escritos, e para que tudo se completasse, é como se ele tivesse pensado assim: bem, só está faltando me darem vinagre, vamos completar. Tenho sede. Plena disposição de cumprir tudo aquilo que Deus designou para ele. Uma palavra de sofrimento. A sexta palavra da cruz é uma palavra de vitória. Já nos últimos momentos, Jesus clama: está consumado. Está feito, está acabado, está concluído. A cruz conquista a vitória de Deus sobre o inimigo. A cruz estabelece definitivamente o resultado do grande conflito. Está consumado. Deus não precisa de mais nada nem ninguém para mostrar que Ele é um Deus justo. Jesus fez tudo e completou tudo em Cristo. A obra da redenção é consumada. Que engano esse de achar que alguém pode ajudar a consumar a obra da redenção através da sua própria obediência perfeita,
Ou quem sabe uma geração no fim da história que vai obedecer a Deus para vindicar o nome de Deus. O nome de Deus já foi plenamente vindicado na cruz, está consumado. Deus não depende de um ser humano, nem de uma geração inteira de seres humanos, para concluir a obra que foi consumada na cruz. Está consumado, vitória plena, um brado de vitória. A cruz é completa, a cruz é suficiente, o preço plenamente pago, a providência da salvação está à disposição de todos, está consumado. Finalmente, a última palavra de Cristo é uma palavra de entrega, de confiança, quando Ele diz: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele mesmo que começa orando: Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Aquele que no meio da sua angústia, a sua palavra central foi um clamor de desamparo, de abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Mas isto não compromete a confiança dele em Deus. Finalmente ele diz: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Confiança completa, entrega. E mais do que isso, sabe o quê? Paz. Nem a cruz tirou a paz interior de Cristo. Nem a cruz lhe trouxe qualquer tipo de perturbação. Absoluto controle sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Jesus Cristo, o homem perfeito, o homem com H maiúsculo. Por isso, Ele pode ser o nosso representante, porque somente Ele é o que eu não posso ser, somente Ele fez o que eu não posso fazer, somente Ele viveu da forma como eu não posso viver. É por isso que minha salvação depende única e exclusivamente de eu estar amparado em Cristo, porque Ele me substitui diante de Deus. Aqui estão as palavras de Cristo na cruz, que nos sirvam de motivação, em primeiro lugar, para aguçar, intensificar o nosso amor a Cristo, a Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós, a sua disposição de passar por todo o sofrimento que passou, e muito mais do que isso, que experimentando o amor verdadeiro a Jesus em forma de gratidão, sejamos proclamadores da cruz de Cristo. Que ao participarmos da ceia, nos momentos a seguir, tenhamos esse sentimento e esse desejo e esta oração, nos alimentarmos do pão e do vinho, evidentemente como símbolos. Não há virtude no ato, não há virtude na matéria, há virtude sim no exercício da fé, ao participar dos emblemas, numa atitude de: Senhor, eu quero que Jesus entre na minha vida, assim como esses emblemas entrarão no meu corpo, e que Ele assuma o controle completo da minha existência, dos meus pensamentos e dos meus projetos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Não há amor maior que esse, não há maior amor. Deus enviou seu Filho ao mundo para trazer alívio à dor. Um plano tão maravilhoso que não dá para descrever. Não há amor maior que esse. Não há. Não há amor maior que esse. Não há maior amor.
Jesus andou por tantas ruas, semeando só o bem. Tomou pra si os meus pecados, sem queixar-se pra ninguém. Não há amor maior que esse. Não há. Preso ele foi, condenado foi, levado como ovelha ao matadouro, pesado pelas nossas transgressões, moído por tamanha iniquidade, pra dar perdão. Não há amor maior que esse, não há maior amor. Pois Deus amou de tal maneira este mundo pecador, que deu seu Filho unigênito, grande prova de amor. Não há amor maior que esse. Não há. Não há amor maior que esse. Não há. Ele sofreu, se humilhou, se entregou por nós. Ele Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele sofreu, se entregou. Não há amor maior, não há. Não há amor maior que esse. Para a bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך, ויחונך, יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. Amém. Uma boa noite para você. Que a tua caminhada espiritual
seja de reconciliação e de esperança. Nos encontramos novamente amanhã, às 8 da manhã, para o nosso primeiro culto, e às 9h45, para o início da escola sabatina e do segundo culto. Deus abençoe a todos, uma ótima noite.